E aí, Fernanda, o Rio de Janeiro é uma coisa, né, que a gente às vezes tenta-se fazer uma coisa e não consegue, porque a população é um pouquinho rebelde. Fala para que abre a praia e aí vai todo mundo para a praia. Se não abre a praia, fica todo mundo no calçadão, nos bares ou em outros lugares. Então, é meio complicado. Acho que o Brasil também é assim, né? Um grupo de 100 infectados pelo coronavírus transmite a doença para outras 98 pessoas. Esses dados são do Imperial College de Londres. Notícia na hora aí, ó. Tem que ver aqui para mudar isso. E a Lara teria que tirar o som dos outros. Mas só ela que pode tirar o som. Tem dois aqui. Aqui a prefeitura está fechando uns leitos de Covid, as coisas estão começando a melhorar. As aulas agora, as escolas começaram a abrir. Nossa, terror, né? 15 meses sem escola. Sem escola presencial. Cada região está vivendo uma experiência diferente, né, Fernanda? E cada população aceita ou não. E, então, realmente, a história no Brasil, acho que não esperava ser muito diferente do que isso, não. A gente nunca teve muita infraestrutura de hospital, de educação, né? Civilidade também, de respeito, entendimento, governo também, orientações. Meio complicado o Brasil. Mas eu acho que vai dar uma melhorada com vacinação aumentando cada vez mais. Fernanda, eu acho que é bom a gente ver já de começar. E aí, você quer que eu te apresente, Fernanda? Pode fazer do seu jeitinho aí, não sei como vocês... Porque eu sempre apresento para a gente começar. Então, a doutora Fernanda Belga Porto, ela já foi nossa presidente da Sociedade Brasileira de Uveíte. Ela, atualmente, ela faz retina, né? Mais, né, Fernanda? Estudos de doenças genéticas, é isso? E ela assim, fez parte do nosso grupo de uveíte também, e vai acrescentar para a gente a questão do diagnóstico diferencial das inflamações que simulam as distrofias retinianas, né? As doenças hereditárias da retina, que simulam, às vezes, um quadro veítico. Ok, Fernanda? Então, a palavra agora é sua. Eu queria agradecer aí o Chico pelo convite. Para mim é uma honra ter a oportunidade de falar para você sobre inflamação ocular e doenças hereditárias da retina. Eu acho que dispensa a apresentação, né? Eu coloquei um link aí nos comentários da apresentação, para vocês poderem interagir comigo e a gente poder discutir os casos, porque eu acho que é um assunto que dá muita polêmica, porque eu acho que todo mundo já deparou com um caso assim, de um paciente que não conseguiu definir se estava diante de uma doença hereditária da retina ou uma uveíte. Então, são casos que às vezes são difíceis para todo mundo, né? E eu queria discutir isso aqui junto com vocês. Então, são assuntos bem interrelacionados. Então, o primeiro caso que eu queria mostrar, olha, é uma paciente do sexo feminino, de 20 anos de idade, que apareceu com uma baixa acuidade visual, associada a uma piora da acuidade visual, com moscas volantes,
e esse era o fundo de olho da paciente. Aí eu queria pedir para vocês no link aí, olha, votarem para mim se isso é uma uveiite ou se é uma distrofia de retina. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui isso. Pode votar aí. Eu estou de olho aqui no... Vamos ver a opinião do pessoal. Quem que considera, assim, que precisa de ter uma palidez de disco, pigmento tipo osteoclasto, atenuação vascular, diminuição de espessura de retina para fazer um diagnóstico de retinose pigmentar? Então, essa paciente, ela tinha uma suspeita de uveíte intermediária, tinha uma piora recente da acuidade visual, moscas volantes, células no vítreo e esse aspecto aí no fundo de olho. Deixa eu ver aqui como que tá. Então, vamos seguir com o caso. Essa era a autofluorescência da paciente, mostrava essas alterações hipoalto ao longo das arcadas, uma hiperautofluorescência na região macular, ao entorno da fóvea. E o OCT tinha esse edema macular, com membrana epirretiniana, e aqui já começa uma pista fácil, né? Que tem uma alteração nas camadas externas da retina neurosensorial, que sugere muito uma distrofia de retina. Eu queria só chamar a atenção de alguns pontos importantes desse caso. Essa era a história da paciente, assim que ela foi olhada, mas quando a gente fez uma pergunta direcionada, a paciente falava que tinha baixa visão noturna e dificuldade de adaptação do escuro para o claro. Essa é uma história que é muito importante e que muitas vezes os pacientes não valorizam e às vezes nem sabem que eles apresentam. Então, é sempre importante, nesses casos de dúvida, perguntar se tem baixa visão noturna e se tem dificuldade de adaptação do claro para o escuro. E outra pergunta importante é perguntar a história familiar. Muitas vezes os pacientes, inclusive, ocultam essas histórias. Essa paciente foi acompanhada por mim por muitos anos, e ela só contou, anos depois, que ela tinha uma irmã com diagnóstico de retinose pigmentar. Ela morria de medo de ter a mesma coisa da irmã, ela sabia o prognóstico da doença da irmã, então ela não contou dessa história familiar, e a gente conduziu essa retinose pigmentar como sendo a única afetada da família por muito tempo. Quando a gente foi discutir sobre o teste genético, que ela falou que a irmã também era afetada. Então, sempre lembrar de perguntar sobre baixa visão noturna, dificuldade de adaptação do claro para o escuro, e a história familiar. Então, essa paciente tinha esse edema macular, a vitreite, né, essa baixa visão noturna e a história familiar de retinose pigmentar. Essas partículas, tipo poeira no vítreo, estão presentes na maioria dos pacientes com retinose pigmentar. São grânulos finos que não têm cor, contém melanina, epitélio pigmentado da retina, melanócitos uveais, células de macrófago, que estão distribuídas por todo o vítreo. E essas alterações no vítreo, na verdade, elas ajudam no diagnóstico de uma retinose pigmentar. Elas aparecem antes de outras alterações evidentes do fundo de olho. Então, por isso confunde muito o quadro inicial de uma distrofia de retina com uma uveíte intermediária, porque o quadro é basicamente dessas partículas no vítreo e de edema macular. E nem sempre, nessa fase, a gente já consegue detectar alteração na camada externa da retina, como nessa paciente. Então, é muito importante lembrar de estender essa história e muito cuidado na interpretação aí dessas células no vítreo. Esse é um outro paciente que eu queria mostrar e ver a opinião de vocês. Olha, um paciente de 18 anos de idade, a visão de 20/200 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo. Uma hipermetropia e um astigmatismo altos. Ele falava que tinha uma história de estrabismo e tentou fazer tampão desde pequeno e esse olho direito sempre foi ruim. E quando a gente olha o fundo de olho, depara com essas alterações aí. O que vocês acham? Isso aí é uma uveíte ou uma distrofia de retina? Olha o padrão da angiografia, padrão de extravasamento aí de contraste, algumas traves vítreas, tá? Alteração na mácula, esse paciente tem uma certa palidez de disco. Olha a alteração na autofluorescência, parece que tem uma alteração ali no centro, né, na autofluorescência do direito. Vamos seguir. Então o quadro é de um estrabismo com hipermetropia.
Mesmo se comprar fez um errado, eletroretinograma que deu padrão negativo. Tem como vender. então, eu não sei. Por que então, Lara, em vez de a gente Dá usar menos. igual se Não, fosse não tem que não. no seu ideal? Então, o eletroretinograma era negativo. Em vez de a gente ficar matutando se a sala e tal lugar. Posso seguir, Chico? Ah, O eletroretinograma era se negativo foca, e não, se foca nisso, Foca a gente nisso. tenta conversar com ela, Isso. porque o outro homem, ele ficou pagando anos, que o cara me eu falou, mostrava essas alterações Entendeu? císticas Pagava aí na prestação retina e uma pra ele. separação das camadas internas e médias da a retina. prestação para ele. Então, esse paciente tinha Eu acho que assim, eu sei que não é a melhor coisa, mas porque se a gente focar ali, a gente já tem um lugar, aí a gente já sabe que a quantidade de médicos tem que ser. Só um minutinho, Fernanda. Tá. Porque ela for, dependendo da proposta, a gente consegue, nós 4. No máximo, se ver quanto vai aguentar, entra mais nos 5. Aí nem vai precisar mais alguém com o Gabriel. E aí a gente já tem duas coisas decididas. Local e quantidade de médicos já tem mais ou menos o valor, que aí é 100 mil, no mínimo. Sim. Já então 3 coisas. E aí começar. Assistir. Então, o eletro era negativo e tinha essa separação das camadas aí da retina no OCT. Então, esse paciente foi genotipado, ele tinha uma retinosquise ligada ao X. Eu acho que a gente. E uma coisa que foi interessante, a gente fez uma investigação familiar, ele desconhecia, a família não tinha noção desse diagnóstico, apesar dele ter um tio também afetado, num quadro mais avançado, e ele só sabia que tinha um estrabismo que foi tratado. Então, a retinosquisina, que é a proteína codificada pelo gene da retinosquise, ela está expressa nos fotorreceptores, nas células bipolares, e tem função na organização da arquitetura da retina, na adesão celular e na função da retina. O quadro é esse mesmo, de um estrabismo, hipermetropia, pode ter uma baixa divisão variável, o véu vítreo pode simular essas traves vítreas que aparecem na uveíte, pode ter oclusões vasculares na periferia, proliferação vascular, hemorragia vítrea e descolamento que aparece em só 5% dos casos. A autoflu pode mostrar o aspecto cístico macular e a alteração macular, ela evolui com a atrofia progressiva da região macular. E depois, os pacientes mais velhos, na verdade, eles apresentam a atrofia da retina como um todo. Então, esse eletroretinograma que é característico nas fases iniciais, o eletroretinograma negativo, aos poucos ele vai se tornando extinto e vai ficando mais difícil a gente fazer o diagnóstico clínico. Da importância da gente tentar mais precocemente sempre fazer os exames necessários para a gente buscar o diagnóstico dos pacientes, porque numa fase mais adiantada fica muito difícil, né? E é importante ter em mente essas diferentes apresentações da doença, né, aí numa fase intermediária, quando a gente ainda consegue ter um eletroretinograma negativo. Outros familiares, às vezes, quando você tem uma suspeita, assim, quem mais tem baixa visão na família? Você pergunta e vai examinar os outros, às vezes você vê um quadro de uma distrofia avançada da retina e não consegue conectar com um quadro desse. Mas é esse o quadro terminal de uma retinosquise ligada ao X, é de uma atrofia coreo-retiniana difusa, igual de uma retinose pigmentar terminal. E numa fase intermediária, num adulto mais velho, é de uma atrofia macular, parecendo uma degeneração macular relacionada à idade. Então, às vezes você faz assim, avalia os outros pacientes da família para buscar um diagnóstico e não consegue conectar. É importante saber que a doença tem essas diferentes fases aí de apresentação. Aqui um outro caso, uma paciente do sexo feminino, de 29 anos, que trazia na história um irmão que foi operado de descolamento de retina e um tio que foi tratado de tuberculose. Essa paciente hipermétrope também. A acuidade visual, vocês estão vendo aí, eu não consigo estar atrás da minha imagem aqui. Ela não tinha reação de câmara anterior, mas tinha células no vítreo anterior, 2 cruzes de célula. Observem o aspecto do nervo óptico, dos vasos, da retina. E vocês querem voltar a isso? Vocês acham que isso é uma distrofia ou se é uma uveíte? Chuta aí, Chico. Você está sem som. Mutaram todo mundo agora. Vamos lá. Essa paciente tinha essa lesão aí na periferia da retina, de um olho. Essa história de tuberculose, essa paciente chegou com suspeita de uma uveíte por tuberculose com esse granuloma.
E, na verdade, a gente fazendo os exames, olha, o padrão de extravasamento do contraste, difuso, tá? Vocês estão vendo umas opacidades no vítreo também? Aquela lesão na periferia e o aspecto dela. E esse era o OCT. Observem como é espessa a retina como um todo nessa paciente. Aquela lesão. Nem fui eu que tirei esse óculos. O OCT daquela lesão na periferia, o ultrassom daquela lesão na periferia. Então, na verdade, aquela lesão a gente classifica como uma lesão, uma reação tipo Coates, tá? Essa paciente apresentava uma preservação perivascular aí na autofluorescência. Esse padrão de extravasamento de contraste na anjo também mostra uma preservação perivascular, que é característico desse gene. Esses pacientes geralmente são hipermétropes também, e tem essa retina espessa, como dessa paciente. Esse gene é o CRB1, tá? É um quadro que vale a pena aprender, porque esse confunde muito com capilarite, né? Que tem uma turma da uveite que gosta demais. Parece muito uma capilarite e com reação inflamatória. O nervo óptico geralmente é vermelhinho, elevado, e esses pacientes são auto-hipermétropes na maioria das vezes, pode ter essa reação Coates-like, e esse extravasamento difuso de contraste. Outra característica do CRB1 é uns pontinhos brancos na retina, e quando desenvolvem pigmentação, numa fase mais adiantada, elas são numulares, elas não são em osteoclastos. Então, aqui, essa foto é depois que essa paciente fez crio, mas observe um tipo de pigmentação que ela apresenta aí na retina, que é característico desse gene, que é o CRB1. E, na verdade, o irmão dela, que tinha essa história de ter sido tratado de descolamento de retina, também apresentava, era uma lesão tipo Coates, e o descolamento era seroso, então ele também era retinose pigmentária e não tinha o diagnóstico. Com isso, a gente fez o diagnóstico da família, tá vendo? O padrão de preservação paravascular. E os pais dessa paciente eram primos distantes, não sabiam muito explicar como que eles eram primos, e também outra história familiar que passou desapercebida. E isso acontece muito, com frequência. Parentes afetados sem diagnóstico, ou com diagnóstico errado, e a história familiar difícil de ser informada pelo paciente. O quadro muito inicial de doença hereditária da retina pode parecer uma uveíte. A vitreite, o edema macular, são sintomas que podem abrir um quadro de doença hereditária da retina, e, por outro lado, a uveíte de longa data pode levar várias complicações no segmento posterior. Os mais comuns são edema macular, formação de membrana epirretiniana, neovascularização de retina, do disco, neuropatia óptica, e, geralmente, para o diagnóstico de retinose pigmentar, é ideal se buscar comprovar essa disfunção de bastonetes, medido pelo eletroretinograma de campo total, comprovar a perda progressiva da função dos bastonetes, a perda da visão periférica, então, geralmente com campo visual, geralmente o campo visual superior é o primeiro afetado, mas nem sempre. E outra coisa que é muito importante é o acometimento bilateral com alto grau de simetria. Isso também nem sempre, existem casos assimétricos, casos que são quase unilaterais, mas isso, na apresentação inicial e num caso difícil, essas informações são muito importantes junto com aquelas outras que eu passei. E como, assim, o tratamento e prognóstico é muito diferente, né, de uma uveíte, de uma distrofia de retina, é muito importante a gente tentar distinguir esses dois diagnósticos para a gente evitar, sobretudo, iatrogenia, né? Principalmente se for tentar partir para um tratamento mais agressivo, tipo crio, fotocoagulação a laser, tentar investigar direitinho, às vezes seguir o paciente por um tempo, porque a uveíte pode mostrar alterações de fotorreceptores também, mas a evolução ao longo do tempo da retinose pigmentária, das doenças hereditárias da retina é diferente. Então, vale a pena, às vezes, acompanhar o paciente por um tempo, né? E pacientes com uveites crônicas, especialmente aqueles que não são bem conduzidos, eles acabam desenvolvendo alterações tróficas que podem, inclusive, ter pigmentações que são confundidas com doenças hereditárias da retina. Mas, Fernanda,
Para o residente, né, que ele não está habituado, porque é o nosso público aqui, é uma grande maioria, e os novos oftalmologistas, a questão de o diagnóstico diferencial, como é que é? Para eles pensarem mais sobre distrofia, sobre alterações hereditárias, se simula o veíte, se não é. Como é que é essa questão da investigação na parte mais basal, básica? O seu curso é bem é um tema bem especializado, né? Sim, eu acho que o mais importante é valorizar a informação do paciente, não negligenciar o paciente que fala que tem uma baixa de visão, que tem um estrabismo. Mostrei um caso de estrabismo aí que o paciente foi fazer diagnóstico com 18 anos de idade, fazendo oclusão desde os 3 anos de idade. Então, assim, esses casos precisam ser investigados com eletroretinograma. Hoje em dia, o OCT e autofluo são pouco invasivos e praticamente todo serviço tem, e muito acessível, né, hoje. Então, assim, isso ajuda muito a chegar no diagnóstico nessas pessoas hoje, diferente do que a gente tinha antes. Acho que é importante, primeiro, valorizar o sintoma do paciente e investigar, antes de sair fazendo qualquer coisa. Acho que o mais importante é isso. E realmente valorizar cada achado de exame e cada sintoma. Ótimo. Então, Obrigado. aqui, ó, como distinguir os dois, né? Talvez é isso que você queira saber. Inflamação ou doença hereditária da retina. Muito cuidado ao avaliar esses achados de exames e estabelecer o que é característico de uma inflamação ou de uma doença hereditária da retina. É tudo misturado, é difícil mesmo, é difícil para mim, para o Chico, para todo mundo. Então, e esses resultados precisam ser avaliados em conjunto, dentro de um contexto. Então, o edema macular na retinose pigmentar, ele pode ser sintomático em alguns casos. Ele ocorre em cerca de 10 a 50% dos casos com retinose pigmentar, dependendo do estudo, do tipo genético e do recurso diagnóstico. A incidência, se você for usar o OCT para fazer o diagnóstico, a incidência vai ser maior do que se você usar a angiofluorescinografia. Outra coisa que é importante é o padrão de extravasamento do contraste. Achar que o extravasamento do contraste na retinose pigmentar é só em volta da fóvea por causa do edema macular, uma fria, tá? Vai errar o diagnóstico, porque vocês viram aí, mostrei vários padrões aí de extravasamento difuso do contraste. Isso pode acontecer nas distrofias da retina. Resposta a esteroides imunomoduladores, também complicado. Retinose pigmentar responde a esteroides imunomoduladores. Eu vou voltar a falar disso mais para frente. Inflamação e pigmentação localizada, fala mais a favor de uma uveíte, mas tem muitas distrofias de retina que têm essas alterações localizadas também. A simetria interocular é um dado muito importante, mas existem casos assimétricos, então você vai ter que levar isso em consideração no conjunto, avaliar o padrão de autofluorescência, de OCT, se você consegue localizar, sobretudo, a alteração a nível da camada elipsoidal, que é onde geralmente começam as alterações dos fotorreceptores nos casos de doenças hereditárias da retina, tá? Mas algumas uveites podem dar alterações nessas camadas também, tá? O campo visual, a adaptometria, FST são menos usados para o diagnóstico, e a cada vez mais a gente usa o teste genético. O teste genético consegue fazer a gente antecipar um pouco o que a gente fazia antigamente com o segmento. Às vezes, num caso de suspeita, isso é distrofia ou é uma uveíte? A gente acabava tratando como uma uveíte, acompanha, e depois de uns 5, 10 anos, era uma distrofia. Então, hoje em dia, se você faz, né, logo no início, um teste genético e acha uma variante que justifica aquela alteração, uma variante, às vezes, indiscutível, homozigota, e depois se descobre a história familiar, que às vezes tem uma consanguinidade longe, ou pais de uma mesma cidade, ou você acaba descobrindo que tem outra pessoa na família, né, nessa hora, às vezes contam, meu irmão, meu primo, não sei quem, tem também uma retinose pigmentar. Então, o teste genético consegue antecipar o que a gente fazia antes com o segmento, só que ele só é positivo em cerca de 70% a 90% dos casos, dependendo do laboratório que a gente está fazendo, né? O eletroretinograma é um exame que ajuda muito, mas na uveíte crônica também a gente pode observar a diminuição da amplitude das ondas A e B,
e aumento do tempo implícito. Na maioria das uveites, o tratamento vai fazer essa recuperação do eletroretinograma, mas dependendo da fase que esse tratamento vai ser instituído, às vezes isso não acontece mais, porque a da retina já começou a atrofiar e o comprometimento do eletroretinograma, mesmo na uveite, pode ser definitivo, tá? Então, nas doenças hereditárias da retina, por definição, né, o eletroretinograma revela alterações que são muito específicas, tipo na retinosquise aqui, você faz um eletroretinograma, acha um eletroretinograma negativo, né? Então, as alterações são muito específicas, são progressivas, e no caso da retinose pigmentar, no caso de doenças de Stargardt, distrofias de cones e bastonetes, a gente consegue, facilita muito o diagnóstico clínico quando a gente usa o eletroretinograma junto. Acompanhar o paciente também pelo eletroretinograma é importante, para ver aí a resposta no tratamento, o que acontece com o eletroretinograma e no diagnóstico diferencial com as doenças hereditárias da retina, tá? Vou te mostrar vamos mostrar um outro caso aqui. Isso é um estudo, olha, Chico, que eu acabei não mostrando, mas o extravasamento na retinose pigmentar, ele acontece em uma série de 118 pacientes. A maioria tinha extravasamento macular. Ao longo dos vasos, 20 dos 118 pacientes. E 9 pacientes dos 118 tinham vazamento na periferia, mas isso aí é um estudo de 1986. Um estudo mais recente, de 2013, o extravasamento vascular acontecia em 60%, e na periferia, 31%. Eu acredito que os aparelhos que a gente usa hoje para poder fazer angiografia detectam muito mais essas alterações de extravasamento de contraste na periferia do que os que a gente usava aí na década de 80, 90. Então, isso também é importante. Então, cada vez mais a gente vai ver esse extravasamento difuso de periferia e vasos, tá? Então, aqui um outro caso. Esse caso foi encaminhado por um renomado uveólogo, um paciente que estava em acompanhamento com ele já há alguns anos, um quadro que era muito simétrico, acompanhado há 4 anos, vou contar a história para vocês. O quadro era de uma capilarite, isso aqui foi passado para mim da história, tá? Eu vi só nessa fase aí, foi uma única avaliação do paciente. Capilarite, extravasamento do disco, edema macular, o diagnóstico era de uma parsplanite. Essa paciente veio sendo conduzida com um mira e metatrexato, que melhorou o edema macular. Só que ela engravidou, suspendeu a medicação e desde então ela ficou sem controle. Chegou a fazer o Zurdex e depois de 4 anos, esse médico observou que o campo estava tubular, os vasos afilados, tinha essa coloração aí na retina periférica, muito similar àquele primeiro caso que eu apresentei. Tem tudo aí de uma retinose pigmentar, né? Um eletroretinograma sem resposta, né? E aí, vocês acham que isso é uma distrofia ou é uma uveite? Então, eu consegui um primeiro teste genético para ela num renomado laboratório aqui no Brasil, um laboratório até certificado, e o teste genético foi negativo. Então, vocês acham que isso é uma fenocópia com teste genético negativo, ou a gente está diante de um outro gene que não foi identificado nesse teste, né? Então, a gente está repetindo agora esse teste genético num outro laboratório, e numa outra oportunidade eu atualizo vocês aí. O que está acontecendo com essa paciente. E essa paciente teve a resposta aí ao corticóide, metotrexato, adalimumab, e isso não significa nada, tá? Existem mecanismos de morte celular durante a sinalização induzida pelos fatores de necrose tumoral alfa nas distrofias hereditárias da retina. O edema macular na retinose pigmentar melhora também com corticóide oral, e existem vários estudos aí para as doenças hereditárias da retina tentando inibir a inflamação, via TNF-alfa, a cascata de complemento, entre outros. E tem uma outra entidade também bem complexa, imbricada nessas duas, que é a retinopatia autoimune. A retinopatia mediada por anticorpos, ela pode ser paraneoplásica, né, no caso de MAR e CAR, e não paraneoplásica, nos casos de MAR. A grande característica é uma alteração funcional muito maior do que o que a gente identifica de acometimento anatômico, pelo OCT, pela autofluor, pelo eletroretinograma, são exames que eu gosto muito para avaliar esses pacientes.
E quando a gente identifica um tumor ou um melanoma, facilita muito o diagnóstico, né? Os sintomas mais característicos, né? É um início recente, fotopsia, escotoma, restrição de campo visual, baixa visão noturna, sem história familiar de doença hereditária da retina, pode ter uma despigmentação periférica, sem depósitos de pigmentos, pode ter edema macular cistóide, acontece em um terço dos casos, e eu falei que eu gosto, né, de eletroretinograma, nesses casos, autofluor, OCT, mas campo visual é muito usado, angiofluorescenografia. E aqui vocês observem como é diferente o padrão de acometimento na autofluor, por exemplo. Observem o último caso, como a autofluor pode ser normal, casos graves, né, de acometimento importante da visão. Esse Uma aqui pergunta, Fernanda, em relação à microperimetria que está surgindo, né, agora, já faz um tempinho, ela tem uma sensibilidade maior do que o eletroretinograma? São coisas diferentes. A microperimetria ele vai te dar uma informação da função em pontos específicos da retina, mas não vai separar por camadas e por grupos de células, que é o que o eletroretinograma consegue fazer. Okay. Então, por exemplo, no caso de cárie e MARA, ele não te agrega o quanto o eletro. Nesse caso, por exemplo, olha, foi um paciente que esse eletro eu mesmo fiz, é um caso super raro, então eu sempre apresento ele, na época o aparelho era em DOS ainda, mas vocês veem a onda B escotópica em cima, não registrável. Era um paciente que foi encaminhado, ele tinha fundo de olho normal, fundo de olho completamente normal, paciente de 54 anos, sexo masculino. Ele foi encaminhado para esclarecer uma baixa visão no escuro. Muito importante uma baixa visão no escuro. Então, primeiro eu tive essa onda B escotópica sem resposta. Quando fez a resposta máxima combinada, pronto, padrão negativo. Então, assim, no meio do exame mesmo, já comecei a conversar com o paciente, tentando investigar o que estava acontecendo. O resto do exame estava todo normal. E, nesse meio do exame, eu consegui a informação do paciente que ele havia tido, há muitos anos, nem lembrava mais, um melanoma subungueal num dedo do pé. E, através desse exame aí, a gente começou uma investigação e identificou um linfonodo ungueal acometido e depois metástase hepática e fez o diagnóstico de MAR. Esse é o único caso de MAR que eu tenho. Então, o eletroretinograma que deu a pista aí do diagnóstico, né? E no caso do MAR, também do CAR, relacionado a câncer, é muito importante, porque aí você sabe o que você está precisando de procurar. No caso de retinopatia autoimune, não paraneoplásica, é muito complicado. Olha o caso dessa paciente, 46 anos de idade, observem aí o aspecto do fundo de olho, uma paciente hipertensa, tem esse padrão de atenuação dos vasos, uma hiperemia dos discos, essa alteração foveal, aí está a red free. Essa paciente me foi encaminhada em fevereiro, e ela tinha, olha, a autofluor e o eletroretinograma negativo. A história era de que em novembro, o relatório que ela trazia, a visão era de 0,4 e 0,5. E em fevereiro, ela já estava com a visão de conta-dedos a 1 metro no olho direito e conta-dedos a 30 centímetros no olho esquerdo. Essa paciente foi escrafunchada, não achou tumor em lugar nenhum. E essa paciente só perdeu visão, só perdeu visão, só perdeu visão até chegar por aí. Então, são casos super difíceis, a gente fez teste genético nela também, teste genético negativo, tá? E é triste, né? Isso é uma retinopatia autoimune, não paraneoplásica. No Brasil, a gente não tem testes de anticorpos antirretina disponíveis. Nos Estados Unidos, existem 2 laboratórios que fazem a maioria dos testes, e que, na maioria das vezes, tem um diagnóstico divergente entre os 2 laboratórios para o mesmo paciente no mesmo momento de avaliação. Além disso, 6% a 60% dos pacientes normais apresentam esses anticorpos anti-retina. Então, a opinião do consenso da Sociedade Americana de Uveites é que a maioria dos especialistas solicita esses anticorpos, mas acha que não é suficiente para o diagnóstico de retinopatia autoimune. 85% dos membros da Sociedade Americana de Uveites não considera que o paciente positivo para esses anticorpos tenha uma retinopatia autoimune na presença de um diagnóstico alternativo. Então, o que é mais importante nesses casos é tentar buscar um outro diagnóstico que vá justificar a baixa de visão, senão, aí a gente acaba caindo nesse diagnóstico de retinopatia autoimune,
não paraneoplásica. As séries de tratamento de retinopatia autoimune também são muito pequenas, então os especialistas que participaram desse reporte da Sociedade Americana de Uveites acham que não tem evidência suficiente que justifique o uso prolongado de imunomoduladores para retinopatia autoimune não paraneoplásica, mas eles se sentem na obrigação de oferecer. E qual tratamento eles oferecem? 46% prefere usar esteroides locais ou sistêmicos num curto período e 20% usar imunossupressores. Eles consideram que o eletroretinograma é o exame mais importante para seguir o paciente, que é super importante tentar afastar uma malignidade, claro, E para o diagnóstico de uma retinopatia autoimune, acham que é muito importante a presença dos sintomas específicos, fotopsia, baixa visão noturna, fotoaversão, alteração de visão de cores, e se conseguir a presença de anticorpos, corrobora para o diagnóstico, mas ele sozinho não tem significado. É importante a presença do eletroretinograma, sugerindo esse acometimento retiniano, e sempre procurar outras lesões que possam sugerir outro diagnóstico, tentar afastar a doença hereditária da retina e acompanhar esses pacientes, provavelmente por eletroretinograma é o exame que julgam mais importante. Isso vai muito vai muito na mesma direção dos critérios diagnósticos para retinopatia autoimune não paraneoplásicas publicados recentemente, que é a ausência da evidência de malignidade, os anticorpos antirretina positivos, o eletroretinograma normal e o fundo de olho normal, ou uma doença, ou sem uma doença degenerativa que possa explicar essa perda funcional no campo visual. E a inflamação, geralmente, nesses pacientes é pequena, menos de uma cruz de células. Então, Chico, mais uma vez eu queria agradecer aí a oportunidade, me coloco à disposição para esclarecer perguntas, discutir casos e tentar ajudar no diagnóstico dos nossos pacientes aí, sempre que possível. Fernanda, excelente, obrigado, a apresentação sua foi ótima. É muito difícil para nós, principalmente para mim, que não faço essa especialidade, mas fazer perguntas, porque é muito específico. Então, uma pergunta que eu queria fazer, que é básica para mim, que seria: o eletroretinograma de você é o focal, é o multifocal que você utiliza? Isso é uma pergunta interessante para o pessoal entender, Chico. O eletroretinograma de campo total, deixa eu interromper isso aqui, o eletroretinograma de campo total, ele vai avaliar a retina como um todo e vai separar essas camadas da retina, separar o que está sendo causado, formado pelo bastonete, pelos cones, pelas células bipolares. Então, ele vai localizar anatomicamente a disfunção da retina. Ele que ajuda nesses casos. Tá? O focal, ele vai te dar uma função ali da fóvea. Ele já foi muito usado, mas hoje a gente usa muito pouco, principalmente porque teve o multifocal que te dá mais informação. O multifocal, ele vai te dar uma informação topográfica da mácula, de função da mácula. O eletroretinograma multifocal vai te dar uma informação funcional topográfica da mácula, nos 30 graus centrais. Então, a cada hexágono de estímulo, você vai ter uma resposta diferente. Então, é muito importante para você distinguir, por exemplo, você tem uma alteração no campo visual e você quer saber se aquela alteração é de origem retiniana ou de nervo óptico, por exemplo. Então, o eletroretinograma multifocal é o que vai te falar, você vai confrontar aquele escotoma que apareceu no campo visual com o que você está achando ali no eletroretinograma multifocal. Mas para poder separar, assim, se é células bipolares que estão afetadas, para fazer diagnóstico das doenças hereditárias da retina, isso tudo é o eletroretinograma de campo total. O eletroretinograma de campo total, ele não vai te dar informação topográfica, ele não vai te falar se é a mácula que está afetada ou a periferia. Ele vai te falar qual o grupo de células, se é as células envolvidas no sistema escotópico ou fotópico, ou se são as células intermediárias da retina, é isso que ele vai falar. Perfeito. Tá? Então, aí você vai fazer o diagnóstico assim, de distrofia de cones, distrofia de bastonetes, cones, entendeu? Você vai estudar esses grupos celulares. Sim. Uma cegueira noturna estacionária benigna, ou uma retinose, uma retinosquise ligada ao X, quando tem acometimento aí das células bipolares,
Entendeu? Então, nos auxilia muito em diferenciar, né, a modalidade de tipo de doença também. Exatamente, é Perfeito. isso. Aí temos duas perguntas. O Tiago perguntou: qual foi o tratamento da primeira paciente com retinopatia e edema macular cistoide? Não, com É, retinose pigmentar e edema macular. eu não vi essa pergunta. Pergunta aí de novo, Chico, Ele que eu não perguntou consegui entender. qual foi o tratamento da primeira paciente com retinose pigmentar com edema macular cistoide. Isso. Para mim, o melhor tratamento para retinose pigmentar, para edema na retinose pigmentar, é Diamox. É o que eu tento usar em todos os pacientes. Tem paciente que tem alergia, aí a gente pode partir para outros diuréticos poupadores aí, né? Espironolactona funciona muito bem também. Corticoide a gente tem que usar com cautela, porque existe... geralmente os pacientes são jovens e acabam desenvolvendo catarata, e então é preciso ter muito cuidado, e sobretudo para usar um Ozurdex, esses corticoides de depósito. Então, muitas vezes, você pode usar até corticoide oral mesmo, igual você faz uma toxoplasmose como um tratamento coadjuvante aí no Diamox, funciona super bem. Existem antifúngicos também que podem ser associados e que melhoram demais o edema macular. Então, tem 4 aí tratamentos orais que ajudam muito no controle do edema macular na retinose pigmentar. Existem alguns pacientes muito raros que podem responder anti-VEGF. Eu não tenho nenhum paciente tratado com anti-VEGF, mas eu já vi pacientes de colegas que acabaram usando anti-VEGF uma vez ou outra, mas são pacientes que, quando chegam na minha mão e eu começo com o Diamox, eles respondem tão bem que acabam que eu não tenho experiência com anti-VEGF. E com corticoide de depósito também eu não tenho muita experiência, porque eu resolvo realmente de outra forma o edema macular nesses pacientes. Eu uso E muito. aí, sobre essa... Desculpa interromper. Não interrompeu, não. A questão do Diamox, a pergunta é sobre o efeito rebote. Como é que você faz o Diamox? Existe efeito rebote quando se retira o Diamox? Existe um desmame lento? Como controla-se isso? Então, o edema macular é uma manifestação clínica da retinose pigmentar em uma fase específica da doença, de alto metabolismo da retina, e ele é crônico, ele não é uma vez que você vai tratar, isso não vai desaparecer. Então, isso você tem que levar com muita paciência. Existe taquifilaxia, né, ao Diamox, então você começa a usar, ele vai perdendo a eficácia, então, às vezes você para um período, diminui a dose, aumenta, tem que ter um jogo de cintura para você não desesperar o paciente e conseguir controlar esse edema macular. E eu tento fazer associação e rodízio dessas medicações que eu falei, porque realmente é um tratamento crônico e existe, pior do que o efeito rebote do Diamox é a taquifilaxia, porque a hora que você acha um paciente que responde bem, ele acostuma com o Diamox e para de responder, então você precisa dar uma paradinha e voltar, então é um tratamento clínico mesmo, que você tem que fazer a longo prazo, até aquela retina acabar de atrofiar e esse edema parar de dar trabalho. Então... E outra pergunta, o Rui Mesquita gostaria que você explicasse quando e como pedir o teste genético. O teste genético nas doenças hereditárias da retina, eu acho que tem que ser feito para todos os pacientes. Todos os pacientes merecem um teste genético. O que limita a gente é custo e acesso, né? Só que a gente tem conseguido alguns testes genéticos, algumas iniciativas de teste genético sem custo nessa fase em que ainda não tem cobertura de plano de saúde do SUS. Então, atualmente, eu consegui muitos testes genéticos sem custo e estou podendo fazer de muitos pacientes. Então, se alguém precisar de teste genético, fica à disposição aí para poder ajudar a resolver o caso e oferecer esse teste genético para os pacientes. Nesses próximos meses aí, eu garanto que eu tenho teste genético para oferecer, para poder ajudar. Mas eu acho que todos, o teste genético ajuda no diagnóstico, no planejamento familiar, no prognóstico, na avaliação de perspectivas de tratamento, na avaliação de pesquisas.
E nesses casos conflitantes aí, difíceis, ele te ajuda muito no diagnóstico e isso diminui muito a ansiedade do paciente, né? E aumenta a nossa segurança também, né? Certeza de que você está fazendo o que precisa pelo paciente. E uma pergunta minha. Eu fiz, você lembra, né, a tese de doutorado sobre imunogenética, sobre HLA, né, em doenças autoimunes. Em doenças genéticas, distrofias, doenças hereditárias, vocês têm estudos sobre terapia genética? Como é que anda a terapia genética? E falar um pouquinho sobre terapia genética, para eles entenderem que existe um futuro, né, promissor para os tratamentos também. Então, a gente tem nas doenças hereditárias da retina 2 linhas grandes de pesquisa. Uma que é direcionada para o defeito genético em si, entre elas a terapia gênica, e uma outra linha que é transversal, a gente chama, não depende da identificação do gene. As terapias gênicas estão mais adiantadas em termos de pesquisa, e a gente tem o primeiro medicamento já aprovado, que é o Luxturna, que é para um tipo específico de retinose pigmentar e distrofia retiniana de início precoce, amaurose congênita de Leber, causada pelo gene do RPS65. Então, isso faz com que a gente torna muito importante o diagnóstico genético desses pacientes. O RPS65, ele causa 3% das retinoses pigmentares aí no nosso país e 16% das amauroses congênitas de Leber. Então, são pacientes que teriam acesso a tratamento. Mas se a gente for pensar do que mais está por vir, né? A gente tem outras terapias de RNA e outras terapias gênicas por vir, e eu acredito que dentro de um tempo aí a gente vai ter outras opções de tratamento para oferecer para os pacientes também. Então, a terapia gênica, ela consiste, né, o Luxturna, especificamente, ele consiste em um vetor, que é o adenovírus modificado, ele é tratado no laboratório, e esse adenovírus recebe a forma corrigida do gene RPS65, que está alterado no paciente. E, como o paciente tem essa mutação, ele não consegue produzir a proteína do RPS65. Então, aquela célula da retina não funciona corretamente e acaba degenerando e a longo prazo vai desaparecer da retina. Então, nas fases iniciais, a gente consegue identificar esses fotorreceptores na retina e eles são viáveis, passíveis de tratamento. Esse adenovírus, então, corrigido geneticamente para levar a forma corrigida do RPS65, ele vai ser aplicado debaixo da retina, numa cirurgia subretiniana, e o adenovírus, ele é um vetor que tem muito tropismo pela célula fotorreceptora. Então, quando ele infecta a célula fotorreceptora, ele transfere esse gene corrigido aí do RPS65 para o interior dessa célula, que vai, e essa forma corrigida do gene vai assumir a produção da proteína que está faltando naquela célula. E numa célula que ainda é viável, né, na retina, ela vai fazer aquela célula funcionar. E essa é a teoria da terapia gênica, tá? Mas a gente tem outras terapias de RNA, por exemplo, que são pequenas moléculas que são injetadas no vítreo dos pacientes e a proteína ela é corrigida logo antes da logo antes da transcrição. Então, por ser injeção intravítrea, ela vai corrigir 360 graus da retina, não só aquela parte do polo posterior que a terapia gênica corrige. E tem muitos genes sendo estudados para isso, né? O USHER2A, que é um gene que causa muitas retinoses pigmentares, CEP290, que é o gene que mais causa amaurose congênita de Leber no mundo, e os resultados até então, já publicados, fase 1 e 2A de pesquisa, são muito promissores. A gente está, inclusive, participando da pesquisa do CEP290, dos pacientes adultos. Vamos começar agora a incluir pacientes pediátricos no estudo, entre 3 e 8 anos de idade, e a gente está com muita expectativa aí nos resultados desse estudo. Tem um estudo de Usher vindo, e para a terapia gênica tem outros estudos mostrando resultados muito promissores também. RPGR, tem outros aí avançando. E a questão, vocês
utilizam do método de uma proteína que é o alelo protetor, que inibe o gene de entrar em atividade, ou para vocês que em autoimunidade a gente usa isso. Usa-se lá na Universidade de Barcelona esse teste de terapia gênica, né, que é para pacientes com artrite reumatoide, que nós mapeamos o HLA do paciente no cromossomo 6, e ao lado do gene do HLA ele tem uma proteína que inibe, o irmão gêmeo tem uma proteína igual, uma proteína que inibe o HLA do paciente com artrite reumatoide de desenvolver a doença. Então, utiliza-se o alelo desse paciente irmão gêmeo para inibir o gene de entrar em atividade. No caso de vocês, acontece isso? Tem muita pesquisa sendo feita para isso, porque existem outros fatores não genéticos envolvidos nos quadros dos pacientes com doenças hereditárias da retina. Isso é uma coisa mais avançada ainda do que eu falei, né? A gente vê, às vezes, 2 irmãos com o mesmo genótipo e fenótipos distintos. Às vezes, o irmão mais velho tem um quadro mais brando, o irmão mais novo tem um quadro mais grave, e isso acontece em doença de Stargardt mesmo, na maioria das retinoses pigmentares, na maioria das doenças hereditárias da retina. Mas existem alguns genes que é mais complicado ainda, que tem muda a expressão do gene mesmo. Então, isso está sendo muito estudado, porque isso abre uma porta de opção de tratamento. Mas ainda, assim, não é nada que tenha se chegado em conclusão que possa avançar para teste clínico ainda não. Tá, ok. Olha, eu sei, Fernanda, que foi sensacional, muito obrigado mesmo, todo mundo está te parabenizando aqui no chat, e se alguém tiver uma pergunta a mais para a Fernanda, doutora Fernanda, pode fazer. Ana Biancar, você tem alguma pergunta? Adriana, a Gabriela. Então, caso vocês não tenham, eu agradeço desde já, que foi excelente, né? Parabéns mesmo, todo mundo gostou, ficou muito bem claro para a gente, mesmo sendo um tema super difícil, e que cria para a gente também essa questão que doença hereditária não é uma doença que vai levar sempre à perda da visão, porque você pode controlar. E que no futuro é promissor que vocês, né, estão fazendo estudos que vão ajudar os pacientes com a terapia gênica. É isso, Chico. Obrigada. Eu queria só romper um estigma que tem, né? Que doença hereditária é muito raro, não é tão raro assim. Todo mundo vai um dia passar por um paciente desses. E a evolução, às vezes, é muito tranquila. Às vezes, a evolução... Tudo bem que chega numa fase da doença que pode ser muito difícil, mas, na maioria das vezes, a evolução é lenta e progressiva. E o que a gente não pode deixar acontecer com esses pacientes é a iatrogenia. É o que acontece quando a gente não consegue fazer o diagnóstico certinho. Então, o que eu acho mais importante dessa aula é fazer pensar que existem doenças hereditárias da retina e que a gente, uma hora, pode estar com elas na frente. É um caso que é difícil para mim e para todo mundo, tá? É difícil, principalmente porque a gente não tem um teste ainda que seja 100%, né? Os testes genéticos ainda estão ainda entre 70% e 80%, mas a gente tem que tentar, pelo menos, minimizar a iatrogenia que esses pacientes podem ter por falta de diagnóstico correto. Então, ainda que a gente não possa oferecer de imediato um tratamento que possa restaurar todo o prejuízo funcional, muitas vezes esses pacientes, quando nos procuram por causa de só células no vítreo e um edema macular, são manifestações que a gente tem como tratar, a gente não pode agregar iatrogenia. Isso eu acho que é a mensagem mais importante para quem está começando, muito cuidado quando for tratar um paciente com edema macular e vitreite. Acho que é essa a mensagem. Excelente, porque isso daí desperta a questão do diagnóstico diferencial também, né, Fernanda? Sim. E despertando o diagnóstico diferencial, muitas das vezes a gente já encaminha na fase inicial da doença, onde o especialista como você, né, vai conseguir lidar mais facilmente com o paciente e tratar mais adequadamente. Sim.
Obrigada mesmo, Chico. Obrigado, nossa, nós, porque realmente acrescentou muito, despertou em muita gente, e a mim, cada vez mais, essa questão do estudo da genética, e que será o futuro que está chegando por aí, não só para as doenças autoimunes, como para as imunomediadas e também para as hereditárias. Muito obrigado, Fernando. Obrigada, Chico. Obrigada aí todo mundo pela Boa noite, presença. pessoal. Semana Boa que noite. vem é mais uma aulazinha minha, que sou eu mesmo que vou dar, que é privilégio imunológico do olho para o paciente desenvolver doenças autoimunes. É uma questão de correlação entre anatomia do olho, entre composição do olho, os fatores de proteção do olho, e que, quando desregulados, geram doenças autoimunes. Ok? Então, até semana que vem, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, Fernanda. Tudo de bom para Obrigada, você. Chico. Boa noite. Tchau, tchau.